Eu estou grato pelo que o Senhor tem feito na nossa igreja, na missão que temos nos engajado. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês hoje. O sermão que eu vos quero pregar, ele tem por título A Grande Missão de Deus e o que a igreja tem a ver com ela. Trazendo mais para perto da gente a grande missão de Deus e o que a IPBE tem a ver com ela. Para isso eu quero trazer você para o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Vamos ler inicialmente apenas o versículo 18, que diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós confiamos na Tua presença, no Teu poder e no Teu agir em nosso meio. Nós te agradecemos porque até aqui Tu tens nos ajudado. Te louvamos, Jesus, porque Tu estás em nosso meio, porque Tu não abandonas o Teu povo, porque nós podemos anunciar o Teu Evangelho com liberdade e porque Tu tens frutificado a Tua palavra em nosso meio, Pai. Dá que tenhamos um momento de aprendizado da Tua palavra, de reflexão, e que o Senhor aqueça em nossos corações o desejo, o ardor, a chama da missão mais uma vez. É assim que nós te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu tive um episódio um tanto triste, há mais ou menos uns 15, 20 dias, quando eu estava no aeroporto, tinha ido deixar meu irmão para viajar para a Bahia, e estava sentado em um café, quando de repente chega um jovem e faz a seguinte pergunta para a minha família: Bom dia, eu posso orar por vocês? E aí eu já conhecia pelo tipo de gente que faz esse tipo de abordagem, mas meu pai não. E meu pai começou a se perguntar: meu filho, tudo bem, você é de qual igreja? Começou a iniciar um diálogo com ele. E o rapaz começou a falar um monte de coisa, e falar que era de uma igreja tal, que não tem nenhuma denominação histórica, quando de repente ele disse assim: tudo bem, agora vamos orar. O que é que vocês mais queriam ganhar na vida? Qual é o maior desejo do coração de vocês? O que é que vocês queriam de presente de Deus? Na hora que aquele jovem fez essa pergunta, eu me entristeci bastante, porque isso é um corte do evangelicalismo brasileiro. Eu pensei comigo: será que esse rapaz vai orar ao Deus a quem eu sirvo, Pai de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim, ou ele vai orar ao Papai Noel? A missão de Deus certamente não é realizar os maiores desejos do nosso coração, nem nos dar os melhores presentes. A missão de Deus, meus irmãos, eu proponho, é salvar o seu povo. Afinal, foi isso que o anjo, quando conversava com José a respeito de receber Maria, disse, lá em Mateus 1:21, ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então a missão de Jesus é salvar o seu povo. E eu quero olhar para esse texto de 2 Coríntios, para que possamos aprender um pouco mais sobre como o Senhor realizou essa missão. Olhe comigo inicialmente o verso 18. Diz o seguinte: tudo isso provém de Deus. Esse tudo isso provém de Deus, Paulo aqui está se referindo ao que foi imediatamente explicado, ao que ele falou anteriormente, um dos versículos mais conhecidos de todas as Escrituras, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo aqui está falando sobre a salvação do povo de Deus. Tudo isso, a salvação que ele conquistou, a salvação que ele realizou, tudo isso provém de Deus. Como foi que ele conseguiu realizar esta obra? A continuação do versículo nos diz: que nos reconciliou consigo mesmos. Irmãos, precisamos parar um pouco e refletir sobre essa palavra reconciliação. Quando é que nós utilizamos essa palavra no nosso dia a dia? Por exemplo, quando nós temos um casal que discute e
Está um dormindo no sofá e outro na cama, não se falam. Irmãos que às vezes brigam, amigos que se desentenderam, países que às vezes estão em guerra comercial ou militar. Ou seja, há a ideia de que havia uma relação bem construída, havia uma amizade que por hora foi perdida, que por hora foi rompida. Ou seja, a reconciliação é trazer de volta uma união que foi perdida. Mas note, não é esta a situação dos ouvintes originais desta palavra, nem é a nossa. Nós não, de certa forma, podemos ser reconciliados com Deus porque nós nunca estivemos reconciliados com Deus. Vamos tratar isso mais à frente. Mas Paulo utiliza essa expressão aqui, reconciliar, com a intenção de fazer mostrar para os ouvintes originais de que é uma troca geral na situação ou no estado do relacionamento que aqueles ouvintes tinham, eles com Deus. Ou seja, Deus mudou da água para o vinho o estado da nossa relação. É importante observar essas questões porque eu posso dizer, irmãos queridos, que o pecado, ele estragou todos os homens. Todos os homens necessitam dessa reconciliação. Note que Paulo, quando fala, ele nos reconciliou consigo mesmo, ele se coloca dentro daquele povo que foi reconciliado. Ele não cria nenhuma exceção aqui. O versículo 19, ele acaba explicando um pouco mais o versículo 18. Leia comigo o início do 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Paulo utiliza essa expressão mundo para justamente dar a ideia de que pessoas de todos os cantos desta terra, ou seja, não havia uma única pessoa que não estivesse em guerra com Deus. Todos, tanto israelitas quanto os gentios, quanto a nós, quanto aos ouvintes originais desta carta. Paulo parece concordar de fato, e ele o cita, o salmista, quando diz: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E aqui ele citando em Romanos: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Todos os homens foram alcançados pelo pecado. Todos nós caímos em Adão. Havia apenas um homem que por algum momento teve amizade com Deus e essa amizade foi rompida. Este era Adão, nosso primeiro pai. Nós não tivemos esse privilégio. Por causa disso, eu posso dizer que sim, o pecado corrompeu todo homem, mas o inverso também é verdadeiro. O pecado corrompeu o homem todo. Não sobrou nada de bom nos homens. Paulo fala sobre isso, concordando com o que o salmista também diz, lá em Salmo 51. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Irmãos queridos, até as coisas boas que nós fazemos, até as coisas aparentemente santas e puras que nós fazemos, elas são manchadas pelo pecado. Não há um homem que não tenha sido totalmente corrompido, totalmente devastado pelo pecado. A nossa confissão de fé, falando acerca da natureza do homem, quando pecado, diz da seguinte maneira: pelo que sua natureza foi completamente corrompida, tornando-se em toda a sua natureza depravada, e ele se tornou incapaz de fazer qualquer bem verdadeiro, de se voltar para Deus ou de se salvar a si mesmo. É parecido com o que Isaías falou lá no capítulo 64, quando diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, tudo que fazemos de bom, de reto, de agradável aos olhos do Senhor, são como trapo imundo, não servem para nos justificar. Caímos todos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebentam. Irmãos, o retrato que Paulo traz aqui acerca de nós mesmos, acerca dos coríntios que ouviam essa mensagem, que eram os ouvintes originais, e de todo o povo de Deus, é que a nossa situação
com Deus é uma situação de guerra, é uma situação de inimizade. O que eu e você vivemos desde o dia em que nascemos com o Senhor é guerra. O que os irmãos, as pessoas lá em Guiné-Bissau vivem com Deus é guerra no mundo inteiro. Deus é o nosso maior inimigo. Isso é motivo suficiente para que nós nos desesperemos a vida inteira. Não sei se você lembra deste versículo, certamente, quando Paulo fala em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vamos fazer uma leitura matematicamente correta deste texto para aquele que não foi alcançado por Deus, para aquele que não foi reconciliado com o Senhor. Vamos tirar Deus do nosso lado, deste lado da equação, e vamos colocá-lo do outro lado. Em matemática, quando a gente joga um número para o outro lado da equação, a gente tem que trocar o sinal. Então, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós de fato? Mas e se Deus for contra nós? Se Deus for o nosso inimigo, quem será por nós? Eis a maravilhosa mensagem do Evangelho, meus irmãos. É o que Paulo explica no verso 18, na segunda parte, quando diz: por meio de Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo nos trouxe de volta para Deus. Cristo reconstruiu aquela relação que Adão perdeu quando pecou, aquela relação que nós nunca alcançamos. Cristo conquistou esta paz para nós. É o que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 1, verso 20, quando diz: e por meio dele reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. É o próprio Deus que resolve a nossa situação. O nosso maior problema era um problema com Deus, porque nós quebramos a lei de Deus, nós infligimos o padrão do Senhor. Então era um problema grande demais para que nós resolvêssemos. Ele precisava nos salvar, porque do contrário ninguém conseguiria se salvar. É o que Paulo fala também a seu filho na fé, Timóteo, quando diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este é aquele que comprou para nós a paz que nós perdemos desde o Éden, desde o berço. Mas, irmãos queridos, nós recebemos de fato essa salvação por graça. Ela foi de graça para nós, mas não foi de graça para o nosso Salvador Jesus. Eu estive estudando esse texto com meus irmãos Wallace e Miguel, e naquele estudo nós pensamos em uma frase: pecado, ele não se apaga, ele se paga. Alguém precisava resolver esse problema. Deus não pode simplesmente jogar para debaixo do tapete todos os nossos pecados. Pense comigo se seria justo alguém cometer um terrível crime contra a sua família. Imagine a pior coisa que poderia lhe acontecer, como por exemplo, alguém assassinar um filho seu. E você ser levado diante de um tribunal como testemunha, está lá como uma vítima, e você vê o criminoso diante de seus olhos, e o criminoso fala perante o juiz: meritíssimo, eu me arrependi profundamente do meu pecado, eu sei que foi errado, foi muito errado, mas eu estou profundamente arrependido, eu quero mudar de vida, eu quero fazer coisas boas, eu quero agora ajudar as crianças a crescer e a se desenvolver. E de repente o juiz vira e fala: você está livre, você não será culpado. Qual é o sentimento que irá brotar imediatamente no seu coração, meu irmão? Você que é pecador, eu que sou pecador, nós vamos achar que foi injusto, certamente. Quanto mais o nosso Deus, que é santo, santo, santo. Ele não pode simplesmente jogar os pecados para debaixo do tapete. E você pode pensar: Lucas, mas não é isso que Paulo está dizendo no versículo 19? Leia comigo o que o texto diz. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Paulo parece estar dizendo aqui que ele simplesmente empurrou para debaixo do tapete o pecado que todos os homens cometeram. Mas Paulo explica por que foi possível não ser imputado em nós os nossos pecados.
Olhe para talvez o melhor versículo de toda a Escritura, versículo 21. Veja o que Paulo diz. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, meus irmãos, pagou pelo meu e pelo seu pecado, pelos pecados de Levi, pelos pecados dos crentes em Guiné-Bissau. Foi Jesus Cristo quem pagou. Quando Paulo fala que Deus tornou o pecado, ele está querendo dizer Deus tornou como sacrifício pelo pecado. Não entenda esse texto de forma errada, pensando que Deus tornou Jesus pecador. Isso seria uma mentira completa. Mas ele tornou Cristo como uma oferta pelo pecado, porque ele foi o único que conseguiu cumprir a lei do Senhor. Isso já seria uma notícia maravilhosa demais se alguém zerasse a nossa conta. Porque a grande realidade é que a nossa conta estava negativa. Nós tínhamos dívidas, tínhamos débitos perante o Senhor. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que Cristo pagou pelo nosso pecado, ele está dizendo assim, olha, a sua conta que antes estava negativa, agora ela está zerada. Não existem mais pecados na sua conta, porque todos foram depositados na conta do nosso Salvador Jesus. Isso já seria notícia boa demais, meus irmãos. Mas fica melhor, porque o texto fala, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ao passo que Jesus Cristo recebia uma condenação terrível por todos os nossos pecados naquela cruz. Ao mesmo tempo, meus irmãos, toda a retidão, toda a obediência que Cristo conquistou em sua vida perfeita, ela era depositada em nossa conta. Não só tivemos a nossa conta saindo do negativo para o zero, como recebemos um valor inestimável, um valor sem fim, que é a justiça de Cristo. De forma que, mediante Jesus Cristo, se Cristo for seu mediador, você pode se achegar diante de Deus, confiadamente, porque Deus não enxergará mais pecados em você. Isso é assombrosamente maravilhoso. Quando eu lembro dos meus pecados, quando eu lembro de toda a miséria que habita no meu coração, e eu lembro que Deus olha para mim em Cristo e não vê mais pecados, isso aquece o meu coração, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. A justiça que pertence a Cristo foi transferida para nós. Irmãos queridos, o Deus que olhou para seu Filho bendito, Jesus Cristo, e disse, tu és meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Esse mesmo Deus pode olhar para mim e para você hoje e dizer as mesmas coisas. Vocês, IPBE, vocês são meus filhos amados, em quem me alegro. A justiça de Cristo foi transferida para a nossa conta. Foi o próprio Jesus quem disse isso na sua oração sacerdotal, lá em João 17, verso 23, quando ele diz, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. O mesmo amor que o Pai deu para o seu Filho, que obedeceu em tudo, é o mesmo amor que por graça Ele deu àqueles que não obedeceram em nada. Isso é graça, meus irmãos. Este é o Evangelho de Jesus Cristo que nós pregamos domingo após domingo. E eu quero trazer alguma aplicação rápida para você antes de seguirmos. Você já resolveu, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão que está aqui hoje, que me ouve, você já resolveu o maior problema da sua vida, que é a sua situação com Deus? Você está confiante de dormir hoje, sem a certeza de que poderia acordar amanhã? Se hoje fosse o seu último dia, você teria paz neste dia? Irmão, esta é uma questão urgente. Esta não é uma questão que pode ser deixada para tratar depois. Esta é uma questão que temos que resolver agora, porque nós não conhecemos a nossa vida. A vida do homem, ela é passageira. A morte pode lhe encontrar em qualquer esquina. Talvez agora mesmo a árvore de onde virá o caixão, a madeira para fazer o seu caixão esteja sendo derrubada. Você pode morrer esta semana, você pode se encontrar com Deus esta semana. E é melhor que seja com a mediação de Cristo Jesus, meus irmãos. Trazendo o que o escritor aos Hebreus disse: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, entre parênteses, e irado.
Se você cair diante de Deus, do justo juiz, e seus pecados não tiverem pagos, meu querido irmão, a justiça de Deus será cumprida. Então corra para Cristo Jesus hoje, não perca tempo. Os braços do Senhor Jesus ainda estão abertos. O Senhor ainda está segurando a sua ira, que cairá sobre todos os homens. E a mão dele ainda continua estendida. As duas mãos, com uma mão ele segura a sua ira, com a outra ele estende a graça. Mas uma hora, que nós não sabemos quando, essas duas mãos serão baixadas, irmãos. A igreja será levada para o Senhor. E a ira de Deus cairá sobre esta terra, sobre todos aqueles que não tiveram seus pecados reconciliados, sua vida reconciliada e seus pecados perdoados. Então arrependa-se de seus pecados e creia na promessa do nosso Salvador Jesus. Amém? Irmãos queridos, o que a igreja do Senhor Jesus tem a ver com essa missão? Nos parece que ele conquistou uma salvação poderosa, nos parece que ele fez uma obra poderosa em nosso favor. O que mais nos resta fazer? Se ele já pagou, consumou toda a salvação da igreja, por que ainda estamos aqui? Por que o Senhor não já voltou e não nos levou para a morada eterna? A resposta, meu querido irmão, é que ainda existe trabalho a ser feito. O processo de reconciliação, em certo sentido, ele ainda continua. Essa obra ela foi iniciada, mas ela ainda tem um caminho pela frente. É o que Paulo fala no verso 18, concluindo o versículo, dizendo: por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, esse ministério ele está inacabado, ele ainda está incompleto, ainda tem muito trabalho para ser feito. É o que o próprio Jesus diz na sua despedida. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ainda precisamos servir no ministério da reconciliação. E como é que nós servimos no ministério da reconciliação? Lembre, o verso 19, ele explica um pouco melhor o verso 18. Então vamos olhar o paralelo no verso 19. Quando Paulo fala: não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se você tem uma versão Almeida, deve estar escrito a palavra da reconciliação. Ou seja, o ministério da reconciliação, meus irmãos, ele é cumprido, ele é executado através da pregação da mensagem da reconciliação. É pregando o Evangelho de Jesus Cristo que nós fazemos a grande missão do Senhor. Observe, não é esta a única coisa que importa na vida. A igreja ainda pode servir e deve servir em outras questões, como por exemplo, o cuidado com as pessoas carentes, com órfãos, com viúvas. Lembre, foi o próprio irmão de Cristo Jesus que escreveu isso, Tiago. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. A igreja deve sim se preocupar com estas questões. O próprio Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: cuide das viúvas que são realmente necessitadas. A igreja deve se preocupar com questões como esta. Mas, irmãos, a igreja só tem uma missão: fazer discípulos, pregar o Evangelho de Jesus. As outras coisas podem acontecer secundariamente. O topo, o que chama a atenção, o que destaca a igreja, deve ser sempre a pregação do Evangelho, meus queridos. Pois, como o próprio Paulo escreveu aos Romanos: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós temos uma missão nesta terra: pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque é através da pregação desse Evangelho que o mundo inteiro é reconciliado outra vez com o nosso Deus. Não é através de obras de caridade, por mais que elas tenham seu valor, não é através de reinserção de pessoas no mercado de trabalho, não é através de uma criação de uma cultura que valorize os princípios cristãos de família. Essas coisas são importantíssimas, mas elas não podem reconciliar o homem com Deus. As pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Eu concordo com John Piper quando disse
que os cristãos se preocupam com qualquer sofrimento, especialmente o sofrimento eterno. Do contrário, eles têm um coração defeituoso ou um inferno sem chamas. Ou nós não entendemos a mensagem do Evangelho em nossos corações, ou parece que o inferno ele não é tão ruim quanto de fato ele é. Precisamos pregar o Evangelho. E essa responsabilidade ela parece ganhar mais corpo quando nós vamos para o verso 20. Acompanhe comigo. Irmãos, vocês estão percebendo que eu não tenho muito aquela habilidade de Renan e de Lucas Machado de explicar tudo nos detalhes, mas eu espero que estejam entendendo. Se alguém não entender, diga misericórdia que eu repito. O verso 20 diz o seguinte: somos embaixadores, portanto, somos embaixadores de Cristo Jesus. Irmãos, essa palavra, portanto, ela é muito importante nesse texto, porque ela funciona aqui como uma conexão lógica. Ou seja, ela dá uma ideia de conclusão. Ou seja, dado que o que foi dito anteriormente é verdade, logo entendemos que o que vem a seguir também é verdade. Inegavelmente é verdade. Ou seja, nós fomos reconciliados com Deus, Ele nos deu a mensagem da reconciliação e por causa disso nós somos embaixadores. Perceba que Paulo ele não está dizendo o seguinte: fomos todos nós reconciliados, mas eu e os apóstolos somos embaixadores. Mas eu e os líderes da igreja, os diáconos, pastores, presbíteros, os evangelistas e missionários somos os embaixadores, vocês são apenas irmãos comuns da igreja. Ele não está dizendo isso. O mesmo público-alvo, o mesmo universo de pessoas que ele se refere nas primeiras sentenças, falando a respeito daqueles que receberam a reconciliação de Deus, é o mesmíssimo universo de pessoas a quem ele diz que nós agora somos embaixadores. Ou seja, não existe ninguém reconciliado com Deus que não é seu embaixador. Ou seja, não existe nenhum crente neste mundo que não seja um representante de Deus. Todos nós o somos. Eu estou arrodeando para falar o que Charles Spurgeon já disse lá atrás há muito tempo. Todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Não existe crente que não represente Jesus Cristo. Não existe crente que não seja um embaixador do Senhor. O problema é que nem sempre somos bons embaixadores. Irmãos, o verso 20 continua, e aqui a sensação de ler esse texto, quando nós vamos pregar o Evangelho, ou fazer algum avanço missionário, ou fazer alguma evangelização de certa forma, é a mesma sensação de tomar um café bem quente, quando você tem que estudar ou trabalhar umas 4, 5 horas seguidas, sem piscar o olho, na frente de um computador. Veja o que o verso 20 nos diz. Depois de somos embaixadores de Cristo, veja que poderoso, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Irmãos, isso aqui é arrebatador. Nós não estamos sozinhos na missão de pregar o Evangelho. Deus ele não enviou Jesus Cristo consumou a sua obra na cruz do Calvário, Ele não voltou para trás das muralhas dos céus e ficou sentado na varanda assistindo a sua igreja pregar a sua mensagem. Não é esse o Deus a quem servimos. O nosso rei, meus irmãos, ele não está escondido atrás das muralhas, dos escudos e das guardas. O nosso Deus, ele está na linha de frente de batalha. Ele está com os missionários, ele está com a igreja, pregando o evangelho, fortalecendo os missionários, fortalecendo a igreja, dando poder na pregação do evangelho, porque nossas próprias palavras ou nossas habilidades de convencer a pessoa, elas não são suficientes para reconciliar os pecadores. Deus mesmo está envolvido na sua missão, porque essa missão não é nossa, é dele. Ele não nos abandona. Foi o próprio Jesus quem disse, escrito em Lucas capítulo 10, verso 16, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem os rejeita, rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ele também disse a mesma coisa antes de partir. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. E no final ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
nós temos um rei que se envolve na missão. O nosso líder, ele não é como a maioria dos líderes importantes dos governos que nós vemos, que tem uma embaixada num país difícil, manda alguns dos seus representantes, porta-vozes e embaixadores para aqueles países difíceis, mais perigosos, onde eles podem sofrer algum tipo de atentado, e fica no seu país protegido, apenas esperando que o seu porta-voz leve alguma informação. Não é esse o Deus que nós temos. O nosso Deus, ele vai até a missão. O nosso Deus esteve em Guiné-Bissau essas semanas com os nossos irmãos. Ele também ficou lá com Levi. Ele esteve em Serra Branca, em Sumé, em todos os lugares onde nós passamos para pregar o Evangelho. O nosso Deus está ao nosso lado. Aliás, é neste contexto em que Jesus diz que Ele nunca nos deixará, é enquanto estamos fazendo a sua missão. Irmãos queridos, preciso fazer algumas aplicações pensando sobre cada um de nós de forma individual. Nós sabemos de fato, como Paulo disse aqui, que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de perguntar a você, que tipo de embaixador você tem sido? Note, eu não estou perguntando se você é um embaixador de Jesus Cristo, porque esta resposta já nos foi dada por Paulo. Se você foi reconciliado com o Senhor Jesus, você é um embaixador. A minha pergunta é, você tem sido um embaixador fiel ao seu rei, ao nosso rei? Aqui eu me refiro a testemunho de vida, a testemunho pessoal. O que as pessoas elas veem em você quando elas passam algumas horas ao seu lado, quando elas estão próximas a você, seja no seu trabalho, na sua faculdade, com seus amigos do pedal, do futebol, do seu clube lá do Flamengo? As pessoas conseguem ver Jesus Cristo em você? Note, irmão, que algumas pessoas elas até podem se recusar a sentar numa cadeira e conversar sobre Jesus. Tenho certos amigos, não sei se vocês têm, mas eu tenho amigos assim que é impossível você chamá-lo para, olha, vamos tomar um café aqui, eu quero falar sobre Jesus. E imediatamente ele vai recusar. Existem pessoas assim. Elas podem recusar conversar com você sobre Jesus, mas elas não podem recusar ver Jesus em você. O seu testemunho também fala do nosso Senhor. O modo de vida como você leva também fala do nosso Senhor. Mas não caia no engano, como algum santo já disse lá atrás, que você deve pregar o Evangelho a todo momento e, se precisar, use as palavras. Não caia neste engano, tá? É importante que o seu testemunho fale do Senhor, mas nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nós somos chamados a convidar pessoas a vir até Jesus Cristo. E eu quero fazer esta pergunta: qual foi a última vez que você intencionalmente chegou para conversar com uma pessoa sobre Jesus? Quando foi que você saiu? Não sei se você fez isso muito na sua adolescência e talvez na fase adulta tenha parado. Saiu para evangelizar nas ruas, falar do amor de Jesus para outras pessoas. Qual foi a última vez que você fez isso? Ou intencionalmente chamou um casal de amigos para sua casa para jantar e falou sobre o Evangelho ali? Irmãos queridos, se você tem perdido essa prática, arrependa-se. Arrependa-se. E olhe para esta igreja como um povo que pode lhe ajudar a outra vez arder em desejo de pregar o Evangelho. Fale do Senhor Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Se você acredita que não tem habilidade para isso, meu irmão, lembre que falar do Evangelho de Jesus não é uma questão de habilidade, é uma questão de fidelidade. Apenas fale. Não é você quem vai convencer a pessoa, é o Espírito Santo. Apenas leve a mensagem da reconciliação. Irmãos queridos, agora eu penso que devemos olhar para a nossa igreja de forma comunitária, ou para você que porventura está nos visitando hoje, olhar para a igreja como instituição. Como eu falei antes, eu penso que a igreja tem sim boas respostas a questões importantes desta vida, como por exemplo, política, governo, mercado, corrupção. Temos respostas para essas questões. A palavra nos orienta sobre essas coisas. Temos resposta para questões difíceis de se lidar, como questões relativas à sexualidade, à identidade de gênero. A Bíblia também nos orienta acerca destas questões.
Também temos respostas para coisas das mais diversas acerca da vida humana. E nós oramos que o Senhor nos mande pessoas que possam servir em todas as áreas, em todas as esferas, porque acreditamos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, não somente sobre a igreja. Ele é Senhor da igreja, dos governos, dos países, da economia, de tudo. Oramos para que Deus nos mande pessoas para servir nessas demais áreas. Mas, irmãos queridos, se o maior problema do homem é o pecado, se o maior problema do homem não é a pobreza, a corrupção, não é o que estão ensinando nas escolas, não é o que está sendo divulgado nas músicas, no cinema, se o maior problema do mundo não é este, e de fato é o pecado, a maior agenda da igreja deve ser sempre a pregação do Evangelho. Isso deve consumir tudo de nós. Isso deve consumir nossas energias, o nosso trabalho, os nossos recursos financeiros. Isso tem que ser o centro, tem que ser o alvo de uma igreja saudável. Se você, porventura, não tem nenhuma igreja, está nos visitando, pensando na possibilidade de se tornar membro desta igreja, permaneça nesta igreja apenas até o momento em que esta igreja permanecer pregando o Evangelho. No momento em que você visitar qualquer igreja e essa igreja começar a dar sinais que a pregação do Evangelho não é mais a coisa mais importante do mundo, que existem coisas mais importantes como política, economia, como qualquer outra questão, saia pelas portas da frente e nunca mais volte. Não finque raízes em uma igreja assim. Mas do contrário, meu irmão, se você chegar a uma igreja e esta igreja, domingo após domingo, pregar o Evangelho de salvação, se essa igreja investir em missões, se essa igreja plantar outras igrejas, se essa igreja for até as ruas chamar os pecadores ao arrependimento, e se no coração dos irmãos da igreja estiver ardendo a palavra missões, você tem um bom lugar para fincar suas raízes, você tem um bom lugar para criar os seus filhos, para permanecer até que o Senhor o leve. E este, irmãos queridos, é um motivo de muita alegria que eu posso ter como quase 10 anos de membro desta igreja. Me refiro aqui a todo o trabalho que temos feito, que, melhor, o Senhor tem feito por meio de nós ao longo de todo esse tempo. Nós, há vários anos, estamos servindo bem longe do nosso país, em Guiné-Bissau, através dos missionários Levi e Bruna. Servimos no sul do país, quando enviamos nosso irmão Tiago Souza, que hoje é pastor. Também enviamos nosso irmão querido João Vitor, que está lá pregando na igreja, num trabalho de revitalização. Temos servido no sul, temos servido no norte também, através do envio do nosso irmão tão precioso Vinícius, que me faz tanta falta, mas que eu sei que está fazendo a obra do Senhor. Temos servido também no nordeste do nosso país, pensando nos missionários Anderson e sua esposa, sua família, que estão lá em Pernambuco, em Bimirim, num trabalho embrionário, pioneiro, a primeira presença evangélica entre os povos Pipipã. Que maravilha aquele dia que nós pudemos estar lá para inaugurar aquele templo. Também temos servido aqui no nosso estado, lá na região do Cariri, que é através dos nossos irmãos Felipe e Carol, e também Ade e sua família, lá em Serra Branca e em Sumé. Também temos servido em Mamanguape, aqui no nosso estado, através do nosso irmão João Paulo. Nosso reverendo Laerte tem feito um trabalho maravilhoso lá em Praia de Campina, suportado pelo nosso irmão Natanael e também alguns outros irmãos que têm servido lá. E pela graça de Deus, nós estamos colocando diante do Senhor uma oportunidade que Ele nos deu de plantar uma igreja no Portal do Sol, que nós cremos em nome de Jesus que no ano que vem estará de pé. Deus tem levantado o pastor André e alguns irmãos desta igreja para servir de grupo base, para que nós possamos plantar uma igreja aqui dentro da nossa cidade também. Ou seja, meus queridos, nós que somos membros desta igreja, nós temos bons motivos para permanecer fiéis ao Senhor aqui, permanecer servindo aqui. Eu quero dizer a você que o que temos feito, glória ao Senhor, é bastante coisa. Mas se você é membro desta igreja, saiba de uma coisa, ainda tem muito trabalho a ser feito. Ainda precisamos nos gastar um pouco mais, ainda precisamos investir mais, ainda precisamos colocar mais a nossa vida e o nosso tempo a serviço do Senhor. Então, olhe para esta igreja como uma grande formação de missionários. Deixe que Deus lhe use através de sua vida para pregar o Evangelho onde quer que você esteja.
e que o Senhor assim faça crescer o seu nome em nosso meio. Irmãos queridos, e aqui uma última palavra para você que porventura tem ouvido o Evangelho, mas que tem endurecido o seu coração. De repente você tem algumas outras crenças e outras religiões e está estudando o que é esse tal do Evangelho de Jesus Cristo. Sinto lhe dizer, meu querido irmão, por mais que isso possa lhe machucar, que as suas religiões, por diversas que sejam, não podem lhe salvar. Os santos, os papas, as santidades de outras religiões, se todos eles juntos tentassem salvar a você, eles jamais conseguiriam. Mas o nosso Jesus, sozinho naquela cruz do Calvário, conseguiu salvar uma multidão incontável de pecadores. Jesus é maior do que qualquer religião, do que qualquer outro falso Deus. Tudo que tem para além de Jesus é ídolo. Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro e que lhe ama e que se ofereceu na cruz do Calvário. Então não resista ao chamado do Espírito Santo. Coloque-se aos pés da cruz, derrame a sua vida perante Ele, porque certamente Ele tem prazer em salvar pecadores e Ele está de braços abertos para você, meu querido irmão. Irmãos, de fato, Jesus ele não é como um Papai Noel, como aquele missionário evangelista havia me apresentado. Ele é muito melhor do que isso. Ele é o próprio Deus entre nós. Ele é o Deus presente, é o Deus que não nos abandonou nos momentos mais difíceis de nossa vida. Então que em seu coração você possa render toda a sua vida a Ele, que você possa servir até o seu último dia nesta terra a este Jesus, e que nós todos, individualmente, mas também como igreja, possamos, assim como o apóstolo Paulo, dizer: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez.